Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Metodista do Monte Alegre. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. No dia de hoje, amados, nós continuaremos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Sim, tem sido muito agradável podermos estudar um pouco mais sobre a doutrina do Espírito Santo e com isso crescermos na nossa fé. E o tema de hoje, amados, é sobre o Espírito Santo na salvação. Teremos mais 2 lições, incluindo a de hoje, sendo que estudaremos hoje o Espírito Santo na salvação e na próxima semana o Espírito Santo na vida cristã. Assim nós encerraremos esse tema sobre a doutrina do Espírito Santo, cobrindo basicamente todas as áreas, de uma maneira simples, mas perfeitamente compreensível para você e para a igreja. Se você, querido, querida, ainda não viu alguma das lições sobre o tema do Espírito Santo, vá lá na página do YouTube da Igreja do Monte Alegre e revisite aquela lição que você ainda não viu. É de suma importância que nós tenhamos a compreensão total sobre a doutrina do Espírito Santo. Como eu disse, ela nos ajudará a crescer na nossa fé e a termos mais solidamente a nossa caminhada espiritual nas mãos daquele que é o nosso Redentor. Amém, queridos? E os objetivos dessa lição, queridos, é de conhecermos os ministérios do Espírito Santo e também como o Espírito Santo está presente e agindo na salvação da humanidade. Glórias a Deus! Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor, Pai, tem se preocupado com a nossa salvação. Por isso, Pai, o Senhor designou o Teu Santo Espírito para nos acompanhar, para nos instruir, para falar conosco e nos sustentar na caminhada cristã. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala com cada um de nós, para que possamos entender de Ti os ensinos que vêm do Espírito de Deus às nossas vidas. Se conosco e nos orienta, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, queridos, está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, que nos diz assim: Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia do que está por vir. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o Senhor pela Tua palavra, que sempre alinha os nossos corações e mentes. Então, amados, após esse início de leitura aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o tema: o que acontece quando uma pessoa é salva? Em Efésios 2, 8 e 9, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem, amados, é pela graça de Deus. E a graça é um favor de Deus imerecido ao homem, porque o homem pecou e destituído da graça de Deus estava. Então nós somos salvos pela graça de Deus, que nos alcança a cada um de nós. E essa graça, amados irmãos e irmãs, é dada por Deus a todos nós sem restrição. A palavra diz também que nós somos salvos mediante a fé. A fé também, queridos, é importante nós lembrarmos que a fé é um dom que Deus nos dá. E não é por obras também, para que ninguém se glorie. Porque não adianta fazermos obras, porque as obras não levam à salvação. E aí está o engano, queridos, de muita gente, que pensando em fazer obras, pensam que estão salvos. Mas não, somos salvos pela graça, mediante a fé que cada um de nós desenvolvemos por aquele que é o nosso Redentor. Então, amados, Deus é o único digno de glórias, para que ninguém se glorie pelas suas obras. A salvação também, queridos, ela é pessoal e ela é também individual.
Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. O preço da vida, queridos, não tem valor, é um valor imensurável. E somente o Senhor pôde pagar esse preço com a sua própria vida. Então, amados, muitas coisas acontecem quando uma pessoa é salva. Primeiro, essa pessoa nasce de novo, torna-se uma nova criatura. Ela recebe a habitação do batismo do Espírito Santo. E assim que ela é recebida no corpo de Cristo, ela passa a fazer parte dele, para que seja cuidada pelo próprio Senhor e Salvador. A pessoa que é salva, amados irmãos e irmãs, ela recebe também o selo do Espírito Santo. Sim, ela é selada com o selo do Espírito, para que possa ser propriedade exclusiva do nosso Senhor e Salvador. E na medida que essa pessoa vai crescendo no Espírito de Deus, espiritualmente, ela vai tomando consciência de tudo aquilo que acontece ao redor de si, inclusive de que ela é salva. Amém, queridos? Glórias a Deus! O Espírito Santo, quando nos alcança e nós temos a consciência da salvação em nós crescemos para a honra e glória do Senhor. Então, amados, agora nós podemos perguntar: quais são os sinais visíveis da salvação? Primeiro, o sinal visível que nós podemos observar em nós chama-se regeneração. Regeneração é a palavra, amados, porque ela significa revivificar, significa conceder uma nova vida. Como, por exemplo, o médico dos médicos restaurou, regenerou a sua alma. Que maravilhoso que é, né? Significa também restaurar, organizar novamente, reconstruir. O crente que é salvo, o primeiro aspecto que podemos observar nele é a regeneração da sua alma. Ele nasceu de novo, assim como Nicodemos, né? Nesse sentido, a regeneração, amados, ela é espiritual e ela também é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Lucas 15, 24, nós temos a palavra de Deus que diz o seguinte: porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, e também ele estava perdido e foi achado. O filho pródigo, que se perdeu, mas quando ele foi achado, ele se arrependeu e voltou para o Pai Celestial, ele foi vivificado, foi regenerado a sua vida. Maravilhoso, não é? Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos diz o seguinte: não foi por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Jesus também disse a Nicodemos, em João 3,5: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, este não poderá entrar no reino de Deus. A regeneração, queridos, nesse sentido, ela é obra do Espírito de Deus, pela qual os homens recebem a vida e a natureza de Deus e tornam-se membros da sua família, da família do Senhor Criador. A regeneração, queridos, acontece no momento que o cristão é salvo, no momento que nós somos salvos, e dura a vida inteira e por toda a eternidade. Glórias a Deus! Jesus disse em João 5, 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus! A passagem da morte para a vida, queridos, é provavelmente a principal característica da regeneração. Amém? O segundo ponto que comprova a atuação do Espírito Santo na nossa salvação, queridos, está na habitação do Espírito em nós, do Espírito Santo em nós. Vejamos aqui como isso acontece, qual foi o histórico desse assunto. A Bíblia nos ensina que
Desde a criação do homem, um dos propósitos de Deus foi habitar com o homem, caminhar com ele, né? Ter comunhão com o homem. A Bíblia nos ensina também que no Jardim do Éden, Deus caminhava com Adão, conversava com ele, tinha comunhão com ele ali todos os dias. Porém, após a queda, que foi a entrada do pecado no mundo, Deus passou a falar com vários homens, né? E apreciava a comunhão que ele tinha com esses homens. E a partir dali, quando os homens, a história foi caminhando, caminhando, e os homens se distanciando da presença de Deus. E quando os homens deixaram de viver para Deus e passaram a viver para eles, após o dilúvio, Deus mantinha uma relação única com aqueles que eram os líderes das famílias, os líderes patriarcais como nós conhecemos, como foi o caso de alguns, como primeiro Noé, depois do dilúvio, e depois mais adiante, na medida que o tempo passou, como Abraão, Jacó, Isaac, entre outros, vários outros que nós sabemos. Mais tarde, Deus deu a Moisés, no Monte Sinai, o tabernáculo. E o tabernáculo é onde estava a presença de Deus, onde Deus habitava, lugar santo, lugar de habitação do Senhor. Quando o tabernáculo, amados irmãos e irmãs, foi substituído pelo templo, o templo de Salomão, Davi, ali habitava a glória de Deus. E os homens, as pessoas que frequentavam o templo, podiam ali louvar e adorar e contemplar a glória de Deus, encontrando com Deus ali no templo. Ocorre que durante a vida de Jesus Cristo, quando ele veio, o desejo de Deus foi habitar entre os homens. E isso se concretizou quando em João 1,4 ele nos diz: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de bondade, vimos a sua glória, a glória do Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Hoje, amados, depois da vinda de Cristo e da sua ressurreição, ele deixou para nós quem? Ele deixou o Espírito Santo ali após o Pentecostes, quando ele foi derramado sobre os apóstolos. Então, o desejo de Deus de habitar com os homens foi satisfeito com a vida de Cristo. E hoje, como Deus habita no nosso meio, em nós, através da presença santa do Espírito Santo, ele habita em todos aqueles que foram salvos, que foram redimidos pelo Cordeiro, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos o privilégio de ter a presença do Espírito Santo habitando em nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, amados, diante dessa colocação aqui, sobre a habitação do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito. Daí eu pergunto para você, você é templo do Espírito Santo? Glória a Deus! A resposta é sim. Você só precisa crer e ter essa relação mais próxima com o Espírito de Deus na sua vida. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tem de parte com Deus, e que não sois vós mesmos? Aleluia, glória a Deus. Nosso corpo, amados, é templo para abrigar o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos bem sobre essa verdade, nós cuidamos melhor do nosso físico, nós cuidamos também melhor daqueles os quais nós nos relacionamos. Também a compreensão boa desse termo, perfeita, ela nos ajuda a nos mantermos limpos física e espiritualmente, livres da contaminação, livres do pecado, porque somos templos do Espírito Santo e cabe a nós cuidarmos desse templo que é a presença do Espírito Santo em nós. Quando apenas pensamos na ideia de que somos templo do Espírito Santo, isso nos ajuda a impedir a progressão do pecado em nós. Quando sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos mais cautelosos para vivermos uma vida plena na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus! O terceiro ponto, amados, que comprova o trabalho
do Espírito Santo no ministério da salvação das nossas vidas é o batismo no Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, a palavra de Deus diz que "E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo." João Batista, queridos, disse isso ao testemunhar a descida do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. No dia de Pentecostes, os discípulos tiveram muitas experiências com o Espírito Santo, relacionadas a ele, que incluíram inclusive o batismo do Espírito Santo. Na conversão nossa como cristão, primeiro nós temos o batismo, depois vem a plenitude do Espírito sobre as nossas vidas. Ao ser batizada, a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, como diz em 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer sejam judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, que é o Espírito do Senhor Jesus. Depois do batismo que nós recebemos e já fazemos parte do corpo de Cristo, amados, vem a plenitude do Espírito nas nossas vidas. E a plenitude do Espírito, como diz em Efésios 5, 18b, o seguinte: "Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus." O batismo, então, queridos, é a nossa posição em Cristo Jesus. E a plenitude do Senhor, a plenitude do Espírito Santo, é o seu poder trabalhando em nós através da obra de Deus na vida de cada um de nós. E o quarto sinal que comprova o ministério do Espírito Santo na salvação das nossas vidas, amados irmãos e irmãs, é o selo do Espírito Santo na vida do cristão. Em Efésios 1, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz: "Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória." Aleluia! Glórias a Deus! A Bíblia, então, nos ensina que o Espírito Santo nos sela, que o Espírito Santo sela a vida do cristão. Assim, amados, quando nascemos de novo, nós temos imediatamente a parte da herança de Deus em nossas vidas. Somos herdeiros de tudo, mas tudo mesmo aquilo que Deus separou e que prometeu a cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia! Deus nos dá o Espírito Santo como um sinal para que nós possamos nos envolver com o seu compromisso, o compromisso dele de um dia nos dar a todos todas aquelas outras coisas que o Senhor prometeu para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos nos lembrar então daquilo que está escrito em Efésios 4:30, que nos diz que "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção e glória." Amém? Nós vimos aqui então, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, trazendo a nós mudanças no nosso estilo de vida diário. De ignorantes, nós passamos a ser conhecedores da palavra. E a palavra de Deus vai gerando em nós essas mudanças de vida, porque os nossos olhos, as nossas mentes vão se abrindo para que o Espírito Santo de Deus possa operar as mudanças na redenção e na salvação em cada um de nós. O propósito do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, querido, é salvar a cada um de nós, porque um dia o pecado entrou no mundo e nós caímos. Isso causou a morte espiritual de todos. Então essa aproximação, o ministério do Espírito Santo,
vem nos resgatar, vem nos redimir. Ele pagou um preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então o Espírito Santo trabalha incessantemente para, primeiro, regenerar a nossa vida, nos gerar de novo, nos fazer uma nova criatura, semelhante àquele que nos criou. Ele trabalha habitando em cada um de nós para nos redimir do pecado e vermos a glória de Deus em um futuro próximo. Ele nos batiza para depois vermos e vivermos a plenitude de Deus produzindo as obras do Espírito. E Ele também nos sela com o selo do Espírito Santo para nos tornar propriedade exclusiva do Deus Criador e para sermos sua família genuína, sermos filhos de Deus, porque o Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar, para sermos novas e vivas criaturas a cada dia. Amém? Glórias a Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo operar o ministério dele para a sua salvação e graça. Você será agraciado com as bênçãos do Senhor, que um dia verá a glória de Deus habitando em você, sendo transformado e recebendo a herança da promessa que Deus tem reservado a cada um de nós. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor, ó Pai, trabalha nas nossas vidas, através da presença do Espírito Santo para a nossa salvação e redenção. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos regenerar, nos fazer de novo, que o Senhor possa, Pai, nos transformar, o Senhor possa nos batizar e que possamos, ó Deus, ver a plenitude do Senhor através das boas obras que possamos produzir. Ajuda-nos, Pai, para que possamos caminhar e crescer no Espírito Santo. E sela-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito, a fim de sermos filhos genuínos do Senhor e recebermos, Pai, a promessa daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Bendito seja o Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bendito seja o Senhor. Nós agradecemos grandemente pela sua vida. E reafirmamos, se você não viu algum dos temas sobre o estudo da escola dominical a respeito do tema Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo, volte, vá lá, acesse a IMA Online e busque a lição, estude a lição. Deus tem muito a falar com você a respeito desse tema. Nós agradecemos pela sua presença nessa aula e desejamos a você um bom domingo, que você possa participar conosco hoje do culto, que será às 18 horas. Será o nosso culto de Santa Ceia nesse mês de outubro. Amém, amados? Que Deus abençoe, um bom dia, fique na paz do Senhor Jesus. Até mais tarde.